Prezados alunos, chegamos à aula de encerramento da disciplina História das Origens da Cultura Afro-Brasileira e Índio-Descendente. Estamos concluindo, portanto, nossa disciplina e, como de praxe, vamos abordar nesta aula todos os tópicos estudados ao longo da disciplina, né? Na unidade 1, a gente estudou a identidade e organização do povo afrodescendente e índio-descendente. Na unidade 2, participação histórica, política, econômica e cultural. Na unidade 3, o racismo, a discriminação racial e os desafios da educação escolar. Na unidade 4, lutas por políticas públicas. Então nós vamos fazer um passeio por cada uma dessas unidades, né? Bons estudos para todos, boa revisão para todos. Então, na unidade 1, a gente começa falando um pouco sobre a identidade e organização do povo afrodescendente e índio-descendente. E aqui a gente ressaltou, na verdade, né, durante o nosso trabalho, o processo de racialização que o povo africano sofreu, sendo rotulado, né, chamado, designado de negro. Então isso foi uma estratégia para enfraquecer os laços étnicos desses povos, que na realidade não existiam negros, existiam vários grupos étnicos na África, como fulas, mandingas, ubundus, e a gente viu falar sobre isso, né? Então aqui houve um processo de racialização, que é o processo de descaracterização desse grupo para subjugá-lo ao longo da escravidão. E isso está dentro do que a gente discutiu como a identidade racial, né? E um dos elementos importantes dessa questão da identidade racial foi o mito da democracia racial, que era uma suposta convivência harmônica entre os diferentes grupos raciais, né, no Brasil colônia. Mas a gente sabe que isso não existiu, né? Não existiu essa harmonia entre os grupos, entre as diferentes raças. E como o próprio nome diz, a gente estava diante realmente de um mito que até hoje ainda prevalece no discurso de muitos políticos, de muitos segmentos sociais. Falamos também na unidade 1 sobre a trajetória do povo afrodescendente. E nessa trajetória a gente destacou bem a luta desses povos, né? Todo o movimento de consciência política, todos os referenciais que eles foram buscar, né, remontando a sua origem. E culminamos com a resistência dos quilombos, onde nós falamos o que significava o quilombo, né? Mostramos inclusive uma figura que agora completou 102 anos, o maior quilombo urbano, né? O primeiro quilombo urbano reconhecido, que é o bairro da Liberdade aqui em São Luís. Então aqui foi um conteúdo de resistência, né, quando a gente falou sobre isso. E aí, sobre o povo indígena, nós fomos falar sobre a questão da identidade também, de quantos são. E a gente destacou, de forma bem enfática, a questão da população indígena, quando Cristóvão Colombo, quando houve toda essa aventura para a América e aqui no Brasil com o Pedro Álvares Cabral, né? E aí a gente chegou à conclusão de que houve na realidade no Brasil um genocídio do povo indígena, um verdadeiro genocídio. Hoje a gente tem pouco mais de 1 milhão de povos indígenas, quer dizer, quando em 1500 nós tínhamos pelo menos 5 milhões de índios. Então um verdadeiro genocídio mesmo. E aí a gente também questionou o termo índio, destacando que esse termo, essa denominação, passa a ideia de um bloco único. E na realidade o que existe são povos indígenas, Cricati, Bororó, Caingangue, Canela, Gavião, Xingu e assim por diante, né? Na unidade 2, a gente já foi ver um pouco mais da questão da participação histórica, política, econômica e cultural desses povos. E a gente começou questionando qual era o lugar do índio dentro da sociedade e no ordenamento jurídico desde a colonização, né? Em que medida a evolução das legislações indígenas respeitava as questões dos direitos territoriais e ancestrais dos povos indígenas.
E aí a gente viu que várias constituições brasileiras, elas tocavam pontualmente ali apenas na questão do território, né? Sempre considerando o povo indígena como um povo aborígene, como um povo selvagem, né? Uma concepção de tutela através da FUNAI, um povo que não tinha condição de se autoconduzir, então por isso precisava ser tutelado. Então essa foi a característica que a Constituição, que a legislação na realidade, não só a Constituição, né, mas a legislação da época foi dando para os povos indígenas. É claro que isso não significa que os povos indígenas ficaram ali passivamente aceitando toda essa legislação, né, omissa em relação aos seus direitos. Aconteceram muitas lutas, muitas resistências. E tudo isso vai culminar com a Carta de 88, a Constituição Federal de 88. É lá onde os povos indígenas vão efetivamente conseguir garantir muitos direitos que já vinham trabalhando há muito tempo, lutando há muito tempo, e que já acontecia em quase todo o resto do mundo, mas que não acontecia no Brasil. Então a Convenção de 169 da Organização Mundial do Trabalho está aí para confirmar isso. A Declaração das Nações Unidas, tudo documentos anteriores, né, à nossa Constituição, mas que no Brasil não valia nada. Então, com muita luta, essa Constituição conseguiu registrar vários direitos dos povos indígenas. E aí também a gente foi discutir a questão da população negra, né? E a gente destacou que o Brasil foi um dos países que mais recebeu escravos, africanos escravizados, né? Então isso também foi um marco. O último censo mostra, né, 190 milhões de brasileiros, 15 milhões como pretos, 82 milhões como pardos. Então mostra aí também as pessoas se auto-identificando e mostra a grandeza, tanto quantitativa quanto qualitativa da nossa população. E é claro, isso refletiu em muitos aspectos, na linguagem, na música, na culinária, na moda, né, na religião. Então há a presença afrodescendente, a presença negra, ela está em muitos aspectos da nossa sociedade, né? E na unidade 3, a gente foi ver que essa presença ela é discriminada. E nós, como educadores, obviamente, jamais poderemos ficar calados, né? Então, o silêncio do educador, o silêncio do professor, isso não pode acontecer. Por isso, essa disciplina ela é importante, para nos instrumentalizar no sentido de intervir e intervir com qualidade diante dessas questões. Os livros didáticos também são outras ferramentas que têm atacado, têm desqualificado, descaracterizado, menosprezado os povos indígenas, o povo negro, né? E é preciso a gente também estar atento a essa leitura, a essa escolha, a essa indicação do livro, ainda que a gente saiba que existe os lobbies para a adoção de livros, mas a gente precisa ter sempre essa resistência e esse olhar crítico para essa matéria. Também, ainda falando sobre a questão do racismo, da discriminação racial, a gente destacou que os direitos dos povos indígenas, né, foram bastante fortes, principalmente no que diz respeito à questão da educação. Então, eles inicialmente tiveram aquela propositura, né, dos portugueses de uma educação para o índio, de fora para dentro. Mas a luta foi para uma educação indígena e depois para uma educação escolar indígena, uma educação escolar indígena específica, diferenciada, intercultural e bilíngue, né? Então essa luta foi muito grande e ela conseguiu ser registrada em vários documentos. Além da LDB, que é a Lei Diretriz e Base da Educação, a gente pode citar também o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Então isso foi um ganho muito grande, né? E muitas outras leis que inclusive criaram a categoria Escola Indígena, com todas as especificidades que os povos indígenas demandaram. E o letramento indígena, né, ele foi algo que
realmente trouxe muito prejuízo para os povos indígenas. Além de destruir mesmo, né, a cultura, de afetar a cultura na sua mais profunda forma, né, o letramento do povo indígena se dava basicamente através da catequização. Quem fugia da catequização, quem conseguia algo mais, era apenas os filhos dos colonos. Então os jesuítas que estavam no comando disso aí impuseram essa catequização para os povos indígenas. E isso prevaleceu por 210 anos, a gente viu, né? 210 anos. Então era um ensino realmente muito voltado para a religião, domesticador, disciplinador, autoritário, né? Dosado, dogmático, conservador, para que exatamente o povo indígena pudesse aderir a todo aquele movimento de exploração da terra, da natureza. Mas os povos indígenas, eles tinham a sua própria educação, embora não fosse reconhecida pelos colonizadores, mas eles tinham. Isso era a educação indígena, e a gente fez então esse quadro aqui entre a educação indígena e a educação para o indígena. A educação para o indígena é aquela educação que o colonizador traz da Europa. E a educação indígena é aquela da vivência, do dia a dia. E a outra é a educação escolar indígena, que é aquela que está nas leis, que está na LDB, né, que é exatamente aquela que o povo indígena necessita para se apropriar da nossa cultura, até mesmo para resistir com qualidade, para lutar conhecendo os nossos códigos, o nosso código linguístico, a nossa lei, né? Conhecendo a ciência, e dessa forma ele pode reivindicar seus direitos com muito mais qualidade, né? Daí a gente foi também discutir na unidade 4 as lutas por políticas públicas. E a gente viu uma coisa básica do direito humano, que é a dignidade, né? Então a luta por políticas públicas, ela está fundamentada no princípio da dignidade que está presente nos direitos humanos. E a dignidade, ela está presente no ser humano só pelo fato dele ser ser humano. Então isso é que a sociedade precisa entender. Então é esse princípio da dignidade que vai, digamos assim, basear, né, que vai ser o princípio basilar da luta por políticas públicas para os povos ditos minorias. E a gente foi aprofundando nisso, né? Por exemplo, a gente chegou aqui ao conceito de dignidade, onde a gente diz que é a qualidade que define a essência da pessoa humana, ou ainda, é o valor que confere humanidade ao sujeito, né? E aqui essa definição é importante. Trata-se daquilo que existe no ser humano pelo simples fato dele ser ser humano. Quer dizer, coisa que faltou, né, para o povo negro e para o povo indígena. Faltou ser tratado com dignidade. Por isso que essa luta se faz necessária. Tá? Então, uma das formas de lutar é a consolidação das ações afirmativas, que é algo que está garantido em lei, né? E os povos indígenas, o povo negro tem lutado pelas políticas de ação afirmativa a fim de garantir direitos, principalmente no que diz respeito à educação, saúde e segurança para suas comunidades, né? O que se destaca também dentro dessas políticas de ação afirmativa é o sistema de cotas, que é garantido por lei, como a gente viu, né? Mas ainda há uma questão que a gente precisa discutir nisso. A questão é que eu faço até aqui a questão número 1. Será que de fato ela inclui os excluídos que fazem parte do coletivo das minorias étnicas, especialmente os indígenas? Qual é a possibilidade dos indígenas usufruírem das cotas, se a maioria não conclui o ensino fundamental? Então isso é uma problematização que a gente traz para a questão das cotas, mostrando que há uma série de paradoxos aí, né? Porque ao mesmo tempo que há garantia do direito, não há o acesso a esse direito. Então é importante que se destaque isso, porque o que tem acontecido é que o povo negro, em alguns momentos, tem tido acesso, em outros momentos não. O povo indígena dificilmente tem tido acesso, né, por conta que chega na universidade e não encontra o respeito às suas diferenças, né?
Então é importante essa luta. E aí a gente vai à frente colocando exatamente essa questão da luta, do motivo da luta coletiva, né? Então, no debate do sistema de cotas, a produção intelectual tem enfatizado o acesso dos afrodescendentes. Já os povos indígenas, há menos visibilidade e mais preconceito. Então, a luta ela é coletiva, ela tem que alcançar todos esses povos que foram discriminados. Toda essa população, né, indígena, essa população afrodescendente que sofreu muito e que perdeu muitas oportunidades de ter acesso à educação, à saúde, à segurança, a um trabalho digno e ainda sofre. E isso está presente na realidade atual. Então essa luta ela não pode parar, ela precisa continuar. Por isso, juntos, unidos, nós seremos mais fortes, nós teremos condições de resistir. E como educador, nós temos a possibilidade de nos instrumentalizarmos através dessa disciplina para podermos contribuir com esses povos com qualidade. Muito obrigado.